Cancela seus cartões e fuja. Foram essas as palavras que o João falou para mim, segurando meu braço com uma força que me assustou. Eu estava ali, na pequena loja de conserto dele, esperando pegar o celular da Amanda, e de repente o mundo inteiro virou de cabeça para baixo. As mãos dele tremiam. Os olhos dele não conseguiam olhar direito nos meus. E eu, Clarice, 65 anos, professora de história aposentada, achando que estava só fazendo um favor para minha nora, não fazia ideia de que aquele momento ia partir minha vida ao meio. Antes de continuar, me conta nos comentários de qual cidade você está acompanhando essa história e se já passou por algo parecido. E não esquece de curtir para não perder histórias como essa. Deixa eu voltar um pouco. Tudo começou numa terça-feira normal. Eu estava regando as plantas da varanda quando a Amanda apareceu. Ela sempre foi meio distante comigo, sabe? Aquele tipo de nora que sorri na hora certa, fala o necessário, mas nunca parece realmente presente. Naquele dia, ela estava agitada. O celular dela tinha quebrado, a tela rachou toda depois que caiu no chão e ela tinha uma reunião importante de trabalho no dia seguinte. Precisava dos contatos, dos arquivos, de tudo que estava lá dentro. Sogra, a senhora não conhece alguém que conserta celular rápido? É urgente, eu preciso dele funcionando até amanhã de manhã. A voz dela tinha aquela pressa que a gente sente quando a vida está correndo e não pode parar. Eu lembrei do João. Ele é filho da Sônia, minha ex-colega de escola onde eu dava aula. A Sônia sempre falava do filho com tanto orgulho. Ele tinha montado uma lojinha de concertos ali perto do centro, um lugar pequeno, mas honesto, onde ele mesmo fazia tudo. Peguei o celular quebrado da Amanda, prometi que ia resolver e saí de casa achando que estava sendo uma sogra prestativa. A loja do João ficava numa ruazinha estreita, entre uma padaria e uma loja de roupas usadas. Quando entrei, o cheiro de solda e eletrônica me envolveu. João estava debruçado sobre uma bancada cheia de ferramentas minúsculas e peças de celulares. Ele levantou a cabeça e me reconheceu na hora. Dona Clarice, quanto tempo? Como tá a minha mãe? A gente conversou um pouco. Ele me contou que o negócio estava indo bem, que tinha acabado de se casar, que a Sônia estava feliz. Depois eu expliquei o problema do celular da Amanda. Ele olhou a tela estilhaçada e disse que conseguia trocar até o final do dia, que era um serviço rápido. Deixei o aparelho com ele e voltei para casa tranquila. Foi no final da tarde que o João me ligou. A voz dele estava diferente, tensa. Ele pediu para eu voltar lá, que precisava me entregar o celular pessoalmente. Achei estranho, mas não pensei muito. Peguei a bolsa e fui. Quando cheguei na loja, o João trancou a porta. Meu coração deu um pulo. Ele me levou para os fundos, para um quartinho minúsculo que servia de escritório, e me fez sentar numa cadeira velha de plástico. Dona Clarice, eu não queria ver o que eu vi. Juro por Deus que não foi de propósito. A voz dele saía engasgada. Quando eu terminei de trocar a tela e liguei o celular para testar, começaram a chegar notificações. Muitas notificações. E eu vi o nome do seu filho nas mensagens. Meu estômago gelou. Alexandre, meu filho único, meu menino. O que ele teria mandado para a Amanda que deixou o João assim? Eu não ia ler, Dona Clarice, eu juro. Mas tinha uma pasta aberta, uma pasta que se chamava Plano B, e as mensagens... Ele não conseguia continuar. Me mostra. Minha voz saiu firme, mas minhas mãos já tremiam. João colocou o celular na minha frente. A tela estava aberta num aplicativo de mensagens, e o que eu li ali, naquele quartinho abafado que cheirava a solda, destruiu tudo o que eu achava que sabia sobre a minha vida. Eram mensagens entre Alexandre e Amanda. Dezenas delas. E todas falavam de mim e do Ricardo, meu marido. Ela esqueceu de novo onde deixou a bolsa. O médico já tem o laudo pronto, só falta a data. Era uma mensagem do Alexandre. Perfeito. Quanto antes ela for declarada incapaz, antes a gente consegue a procuração completa dos bens. Resposta da Amanda. Eu continuei lendo, com o João me olhando com uma pena que doía mais que tudo. As mensagens descreviam um plano meticuloso, frio, calculado. Eles queriam me declarar demente.
Queriam forjar laudos médicos dizendo que eu estava perdendo a cabeça, que não tinha mais condições de cuidar da minha própria vida. Com isso, conseguiriam procuração de tudo, da casa, das economias, dos investimentos que eu e Ricardo juntamos durante 40 anos de trabalho. Mas não era só isso. Tinha mais, muito mais. O seguro de vida dela é de quanto mesmo? Amanda perguntava numa mensagem de 3 semanas atrás. 800 mil, mas eu já falei com o corretor, ele vai aumentar para 1,5 milhão sem ela saber. Falsifica a assinatura dela, ela nunca vai perceber. Meu filho escreveu isso. E aí veio a parte que me fez segurar na mesa para não cair da cadeira. Quando a gente começar a colocar o pó na comida dela? Amanda de novo. Devagar, tem que ser aos poucos para não levantar suspeita. Espirradeira é lento, mas é eficaz. Ninguém vai desconfiar. Ela já tá esquecida, lembra? Vão achar que foi o coração. Espirradeira. Eu sabia o que era porque já tinha dado aula sobre plantas venenosas numa época. Nerium oleander. Uma planta linda, comum em jardins, mas mortal se ingerida. Causa problemas cardíacos. E tem gosto imperceptível quando misturada em comida temperada. Eles estavam planejando me matar. Meu filho e minha nora estavam planejando me envenenar lentamente, fingir que eu estava com demência, roubar tudo que a gente tinha e me matar. Eu não chorei. Não naquele momento. Acho que meu corpo entrou em choque. Eu só conseguia olhar para aquelas palavras na tela, escritas pela mão do menino que eu carreguei na barriga, que eu amamentei, que eu acordei de madrugada quando tinha febre. O menino que eu ensinei a andar de bicicleta, que eu ajudei com lição de casa, que eu vi se formar na faculdade com tanto orgulho. Dona Clarice, a senhora precisa sair de casa. Precisa cancelar os cartões, mudar as senhas, ir para longe. Eles vão matar a senhora. João estava quase chorando. Ivocan, o que faria se descobrisse que seu próprio filho quer te matar? Minha cabeça começou a funcionar de novo, mesmo com aquele turbilhão de dor no peito. Professora de História. Eu passei a vida ensinando sobre estratégias de guerra, sobre como impérios caíram por subestimarem seus inimigos, sobre como a informação é poder. João, eu preciso que você me deixe fotografar essas mensagens. Todas elas. Ele concordou na hora. Peguei meu celular e fotografei cada mensagem, cada detalhe daquela pasta maldita chamada Plano B. Minha mão tremia tanto que algumas fotos saíram tremidas, mas dava para ler tudo. Eu salvei tudo na nuvem, mandei cópias para meu e-mail. Precisava de provas. Quando terminei, fiquei ali parada, segurando aquele celular que parecia pesar toneladas. Eles não podem saber que eu descobri. As palavras saíram da minha boca antes mesmo de eu processar o pensamento. Se eles souberem que eu sei, vão acelerar tudo, vão agir antes que eu possa fazer qualquer coisa. João me olhou assustado. A senhora vai voltar para casa? Para perto deles? Eu vou, e vou fingir que não sei de nada. Minha voz estava mais firme agora. A professora dentro de mim estava assumindo o controle, organizando os fatos, planejando os próximos passos. Mas eu vou acabar com esse plano. E vou acabar com eles antes que eles acabem comigo. Peguei o celular consertado, agradeci ao João com um abraço apertado e saí daquela loja com as pernas bambas, mas com uma determinação que eu não sabia que existia dentro de mim. A caminhada até em casa foi a mais longa da minha vida. Cada passo parecia pesar 1 tonelada. O mundo continuava normal ao meu redor. Crianças brincando na praça, gente voltando do trabalho, o cheiro de pão saindo da padaria. Mas dentro de mim, tudo tinha mudado. Eu não era mais a Clarice de 3 horas atrás, a sogra prestativa que foi consertar um celular. Eu era uma mulher que tinha acabado de descobrir que seu filho queria matá-la por dinheiro. Quando cheguei em casa, o Ricardo estava na sala assistindo ao jornal. Meu marido, meu companheiro de 42 anos de casamento. O homem que me conhecia melhor que ninguém. Ele olhou para mim e percebeu na hora que tinha algo errado. Clarice, o que aconteceu? Você tá branca. Eu olhei para ele, esse homem de 67 anos que tinha cabelos grisalhos e olhos ainda cheios de vida, e senti minhas pernas fraquejarem. Fui até o sofá e sentei do lado dele. Minhas mãos ainda tremiam quando peguei meu celular e abri as fotos que tinha tirado. Ricardo, você precisa ver uma coisa.
E você precisa prometer que vai ficar calmo. Ele pegou meus óculos do criado mudo, colocou e começou a ler. Vi o rosto dele mudar de expressão a cada segundo. Primeiro confusão. Depois descrença. Depois aquela dor profunda que só um pai traído pelo filho consegue sentir. Isso não pode ser verdade. O Alexandre, nosso Alexandre, a voz dele falhou. É verdade, amor. Eu vi com meus próprios olhos, no celular da Amanda. Eles estão planejando tudo há meses. Ricardo se levantou do sofá e começou a andar de um lado para o outro da sala, com as mãos na cabeça. Eu conhecia aquele gesto. Era o que ele fazia quando estava tentando processar algo impossível de processar. A gente precisa ir na polícia. Agora. Hoje. Não. Minha voz saiu firme. Se a gente for na polícia agora, sem mais provas além das mensagens, eles vão dizer que foi manipulado, que alguém hackeou o celular, que é mentira. O Alexandre é advogado, Ricardo. Ele sabe exatamente como se defender. Então o que a gente faz? Ele parou na minha frente, os olhos vermelhos. A gente finge. A gente continua sendo os pais bobos e confiantes que eles acham que a gente é. E enquanto isso, a gente junta provas. Provas reais e refutáveis. A gente vai investigar tudo. O médico que está fazendo o laudo falso, o corretor de seguros que está fraudando minha assinatura, as contas bancárias, tudo. Ricardo me olhou por um longo momento. Eu vi quando a decisão se formou nos olhos dele. A mesma determinação que eu tinha sentido na loja do João. A gente vai derrubar eles. Vamos, mas juntos e em silêncio. Naquela noite, a gente não dormiu. Ficamos na cama, de mãos dadas, planejando. Era estranho, surreal até. Estar deitada ali, naquela cama onde a gente tinha dormido por décadas, planejando como provar que nosso único filho queria nos matar. De madrugada, o celular dele tocou. Era uma mensagem do Alexandre. Pai, amanhã vou aí em casa levar uns documentos para a mãe assinar, sobre a aposentadoria dela. Nada demais, só rotina. Ricardo me mostrou a mensagem. A gente trocou um olhar. Documentos, procuração. O plano deles estava avançando. O que eu respondo? Ricardo perguntou. Responde que tá tudo bem, que a gente espera ele para o almoço. Ele digitou a resposta com dedos trêmulos. Mandou. E naquele momento, a guerra silenciosa começou oficialmente. Na manhã seguinte, acordei com o sol entrando pela janela do quarto e por um segundo achei que tinha sido tudo um pesadelo horrível. Mas aí, eu olhei para o lado e vi o Ricardo já acordado, sentado na cama com o celular na mão, relendo as fotos das mensagens. É real, ele disse, como se estivesse tentando convencer a si mesmo. Nosso filho quer nos matar. A gente tomou café em silêncio. Cada garfada parecia pesar. Eu olhava para a comida e pensava, será que eles já começaram a me envenenar? Aquele mal-estar que eu tinha sentido na semana passada, aquela tontura, seria sintoma? Ou era só minha cabeça paranoica? Às 10 da manhã, a campainha tocou. Alexandre. Meu coração disparou. Fui até a porta e, antes de abrir, respirei fundo. Professora Clarice, você já enfrentou salas com 40 adolescentes rebeldes. Você consegue fingir normalidade por algumas horas. Abri a porta com um sorriso. Alexandre, que bom te ver, meu filho. Ele me abraçou. E eu, pela primeira vez na vida, senti nojo do abraço do meu próprio filho. Ele entrou em casa com aquele sorriso que eu conhecia desde que ele era criança. O mesmo sorriso que ele dava quando ganhava um presente, quando passava numa prova difícil, quando conquistava algo importante. Mas agora, olhando para aquele sorriso, eu só conseguia ver uma máscara, uma mentira bem construída. Cadê o pai? Ele perguntou, colocando uma pasta de documentos em cima da mesa da sala. Tá no banheiro, já vem. Quer um café? Fiz bolo de fubá, daquele jeito que você gosta. Quero sim, mãe. A senhora tá ótima hoje, hein? Mais animada. Mais animada. Ele estava medindo, verificando se os sinais de esquecimento que ele estava fabricando estavam funcionando. Será que ele achava mesmo que eu era tão idiota assim? Que eu não ia perceber que estavam me testando, me manipulando, me preparando para ser a velhinha demente do plano deles? Fui até a cozinha e coloquei a água para esquentar. Minhas mãos tremiam enquanto eu pegava as xícaras. Respira, Clarice. Você é atriz agora.
A vida de vocês dois depende dessa atuação. Ricardo apareceu na sala, e eu vi quando os olhos dele cruzaram com os do Alexandre. Meu marido conseguiu sorrir. Conseguiu apertar a mão do filho e perguntar como ele estava. Eu me senti orgulhosa dele naquele momento. A gente estava junto nessa guerra invisível. Servi o café com o bolo. A gente sentou na mesa da sala e Alexandre abriu a pasta. Então, mãe, eu trouxe uns papéis aqui sobre a aposentadoria da senhora. Nada complicado, só precisa assinar aqui e aqui. Ele apontou para 2 linhas marcadas com post-its amarelos. Eu peguei os papéis com a mão ainda meio trêmula. Não da atuação, do medo real. Li por cima. Eram documentos de procuração. Procuração plena. Me dando poderes para ele administrar todos os meus bens, minhas contas, meus investimentos, tudo. Alexandre, isso aqui não é sobre aposentadoria. Isso é procuração. Eu disse tentando manter a voz firme, mas confusa, como se estivesse surpresa, mas não desconfiada. É, mãe, mas é para facilitar. A senhora sabe como esses processos de INSS são burocráticos. Se eu tiver procuração, eu resolvo tudo para a senhora. Não precisa ficar indo em banco, em cartório, nada disso. Ricardo me olhou. Eu vi a raiva nos olhos dele, mas também vi a contenção. A gente tinha combinado de não assinar nada, mas também de não levantar suspeitas. Filho, acho melhor a gente ler isso com mais calma. Procuração é uma coisa séria, eu disse, devolvendo os papéis para ele. Vi a mandíbula dele se contrair. Por um segundo, apenas um segundo, a máscara escorregou e eu vi raiva. Raiva genuína. Mas ele se recompôs rápido. Claro, mãe. Sem pressa. A senhora pode ler com calma e a gente assina na próxima semana. Ele ficou mais uns 20 minutos, comeu o bolo, tomou café, falou sobre o trabalho. Tudo normal. Tudo falso. Quando ele finalmente foi embora, eu e Ricardo ficamos parados na sala, olhando um para o outro. A gente precisa agir rápido, Ricardo disse. Se ele está trazendo esses papéis agora, é porque eles estão acelerando o plano. Eu sei. Vamos ao banco, hoje mesmo. A gente se arrumou e saiu. O banco ficava a uns 15 minutos de casa. No caminho, eu não conseguia parar de pensar. Quantas vezes eu tinha andado por aquelas mesmas ruas com o Alexandre pequeno? Quantas vezes eu segurei a mão dele, protegi ele, sonhei com o futuro dele. E agora ele estava planejando o meu funeral. No banco, a gente pediu para falar com o gerente. O Maurício era nosso gerente há uns 10 anos, um homem sério, competente. Quando ele nos recebeu na sala dele, a gente foi direto ao assunto. Maurício, a gente precisa verificar se tem alguma movimentação estranha nas nossas contas. E a gente quer cancelar qualquer procuração que exista no nome do nosso filho. Ele ficou com uma cara confusa. Procuração? Mas não tem nenhuma procuração ativa nas contas dos senhores. Senti um alívio momentâneo. Pelo menos ainda não tinham conseguido isso. E sobre movimentações? Alguma coisa diferente nos últimos meses? Ricardo insistiu. Maurício mexeu no computador. Os olhos dele foram se arregalando conforme ele olhava a tela. Tem alguns débitos pequenos aqui. R$50, R$100, valores pequenos. Sempre da conta da senhora, dona Clarice. Mas são débitos automáticos cadastrados há uns 3 meses. Débitos de quê? Minha voz saiu mais alta que eu pretendia. Segundo aqui, são assinaturas de aplicativos, streaming, serviços online, mas... Espera. Ele clicou mais algumas vezes. Isso é estranho. Os cadastros foram feitos presencialmente aqui na agência, mas eu não me lembro de ter atendido os senhores nesse dia. Ricardo segurou minha mão. Quem fez o cadastro? Foi o Bruno, o assistente. Mas ele saiu da agência mês passado. Deixa eu ver nos registros. Maurício ficou digitando. Ele registrou que a senhora, dona Clarice, veio aqui acompanhada do filho, que a senhora solicitou esses débitos porque estava com dificuldade de lembrar de pagar as assinaturas manualmente. Dificuldade de lembrar. Lá estava de novo, construindo a narrativa da demência, criando um histórico de esquecimento. Maurício, eu nunca vim aqui pedir isso, e eu não tenho nenhum desses aplicativos. Eu disse, sentindo a raiva crescer. O gerente ficou pálido. Isso é fraude. A gente precisa fazer um boletim de ocorrência. Não. Ricardo foi rápido. Ainda não.
A gente só quer que você cancele tudo, bloqueie qualquer tentativa futura de cadastro sem a nossa presença pessoal e mude todas as senhas. Tudo. E a gente quer que você não comente isso com ninguém. Ninguém mesmo. Maurício concordou, mas eu via que ele estava confuso. A gente gastou mais de 1 hora ali, mudando senhas, cancelando débitos, colocando alertas em tudo. Quando a gente saiu, eu me sentia um pouco mais segura. Pelo menos o dinheiro estava mais protegido agora. Mas tinha mais coisa para resolver. O seguro de vida. As mensagens falavam sobre falsificar minha assinatura para aumentar o valor. A gente precisava verificar isso. Cheguei em casa e liguei para a corretora de seguros. A Patrícia atendia minha família há anos. Quando eu expliquei que queria revisar minha apólice, ela disse que ia mandar os documentos por e-mail. Meia hora depois, o e-mail chegou. E o que eu vi me fez sentar na cadeira com força. O seguro tinha sido alterado há 2 meses. O valor tinha subido de 800 mil para 1.500.000 reais. E tinha minha assinatura no documento. Uma assinatura que não era minha. Parecida, mas não era. Quem olhasse rápido não ia perceber, mas eu conhecia minha própria letra. Aquilo era falsificação. Ricardo, olha isso. Mostrei o documento para ele. Ele pegou o papel e analisou com atenção. Engenheiro por 40 anos, ele tinha olho para detalhes. Isso é crime. Falsificação de documento. A gente tem que guardar isso. É prova. A gente imprimiu tudo, guardou numa pasta separada. Cada prova que a gente encontrava era uma peça a mais no quebra-cabeça. Mas eu sabia que ainda faltava a peça mais importante: o médico. As mensagens mencionavam um laudo médico. Um laudo falso dizendo que eu tinha demência. Eu precisava saber quem era esse médico e como o Alexandre tinha convencido ele a fazer isso. Eu tinha uma consulta marcada com o Dr. Paulo na semana seguinte. Ele era nosso médico de família há mais de 15 anos. Homem honesto, competente, de confiança. Ou pelo menos eu achava que era. Decidi não esperar. Liguei para o consultório e consegui antecipar a consulta para aquela mesma tarde. Disse que estava me sentindo mal, com tonturas. Não era totalmente mentira. Depois de tudo o que estava acontecendo, eu estava mesmo me sentindo mal. Ricardo foi comigo. Quando a gente entrou no consultório do Dr. Paulo, ele parecia surpreso de nos ver. Dona Clarice, seu Ricardo, que surpresa! Pensei que a consulta fosse só semana que vem. Eu consegui antecipar, doutor. Estou me sentindo estranha ultimamente. Eu disse, sentando na cadeira em frente à mesa dele. Ele fez as perguntas de rotina. Como eu estava dormindo, como estava me alimentando, se tinha alguma dor. Eu respondi tudo, mas estava observando ele, tentando ver algum sinal de desconforto, de culpa. Doutor, eu disse de repente, o Alexandre comentou alguma coisa com o senhor sobre minha memória? Vi quando ele congelou. Foi só 1 segundo, mas eu vi. Comentou. Ele disse, depois de uma pausa. Ele veio aqui faz uns 2 meses, preocupado. Disse que a senhora estava esquecendo coisas, repetindo perguntas, ficando confusa. E o senhor acreditou nele? Ricardo perguntou, a voz tensa. Eu pedi para o Alexandre trazer a senhora para uma avaliação mais completa. Mas ele disse que a senhora se recusava a vir. Eu nunca me recusei a vir, doutor, porque eu nunca soube desse pedido. Eu disse, me inclinando para a frente. O Alexandre nunca me contou nada disso. O Dr. Paulo ficou pálido. Mas ele disse que tinha conversado com a senhora, que a senhora tinha ficado brava, que... Ele mentiu, Ricardo cortou. Tudo mentira. O médico passou a mão no rosto. Eu podia ver o conflito nos olhos dele. Doutor, preciso saber. O senhor fez algum laudo sobre mim? Algum documento dizendo que eu tenho problemas de memória? Silêncio. Um silêncio pesado, denso. Fiz, ele disse finalmente. O Alexandre me pressionou muito. Disse que era para proteger a senhora, para garantir que a senhora não fizesse besteira com o dinheiro, não caísse em golpes. Ele parecia tão preocupado, tão... Eu achei que estava fazendo a coisa certa. Eu senti vontade de gritar, de pegar aquele homem pelos ombros e sacudir. Mas eu precisava manter a calma. Onde está esse laudo? Eu não dei para ele ainda. Tá aqui no arquivo. Ele ia buscar semana que vem. O senhor vai destruir esse laudo.
Ricardo disse, a voz firme. E o senhor vai fazer um novo laudo, dizendo que Dona Clarice está perfeitamente saudável mental e cognitivamente. Porque é a verdade. O Dr. Paulo concordou, visivelmente abalado. Ele destruiu o laudo falso na nossa frente, passou ele no triturador de papel e fez um novo laudo, completo, assinado e carimbado, atestando minha plena capacidade mental. A gente saiu do consultório com mais uma prova, mas também com mais medo. Se o Alexandre tinha conseguido manipular até o médico da família, o que mais ele tinha feito? E Vocan confiaria em alguém depois de descobrir que seu próprio filho manipulou até seu médico? Naquela noite, eu não consegui jantar. Fiquei sentada no sofá, olhando para o teto, pensando em tudo. Ricardo estava ao meu lado, silencioso. A gente estava cansado, exausto, mas não podia parar. O celular dele tocou. Era uma mensagem da Amanda. Sogro, a gente pode ir aí amanhã para jantar? Faz tempo que a gente não se vê. Ricardo me mostrou. A gente trocou um olhar. Responde que sim, eu disse. Fala que a gente vai adorar. Ele digitou a resposta. Minha cabeça já estava trabalhando. Um jantar. Eles iam vir aqui para jantar. O que eles estavam planejando? Será que iam tentar me fazer assinar a procuração de novo? Ou pior? Ricardo, a gente precisa de ajuda profissional. A gente não pode fazer isso sozinho. Você quer dizer polícia? Ainda não. Primeiro, um advogado. Alguém que entenda de direito de família, de crime financeiro. Alguém que possa nos orientar sobre o que fazer com todas essas provas que a gente está juntando. No dia seguinte de manhã, a gente foi ao escritório da doutora Helena, uma advogada que uma amiga minha tinha recomendado. Ela era especialista em direito de família e crimes patrimoniais. Quando a gente contou a história toda, mostrou as fotos das mensagens, os documentos do banco, o seguro falsificado, ela ficou em silêncio por um longo momento. Isso é tentativa de homicídio. Ela disse, finalmente. Não é só fraude. Eles estão planejando matar vocês. Ouvir aquilo dito em voz alta, por uma profissional, tornou tudo mais real, mais assustador. O que a gente faz? Ricardo perguntou. Vocês vão à polícia, hoje, agora, e vocês vão registrar tudo. Mas antes, vocês precisam entender que a partir do momento que fizerem isso, não tem volta. Vocês vão estar denunciando seu filho. Ele pode ser preso. Ele planejou nos matar, eu disse, a voz saindo mais firme do que eu sentia. Ele falsificou documentos, manipulou médico, criou um plano para nos envenenar. Ele deixou de ser meu filho no momento que escolheu o dinheiro no lugar da nossa vida. A doutora Helena concordou. Ela nos acompanhou até a delegacia. Lá, a gente falou com um delegado especializado em crimes financeiros. Ele ouviu tudo, anotou tudo, pediu todas as provas. Eu preciso mais que mensagens de celular, ele disse. Preciso de prova concreta de que eles estão agindo. Preciso flagrar eles fazendo algo. Como? Ricardo perguntou. Vocês disseram que eles vão jantar na casa de vocês hoje à noite, certo? A gente pode colocar câmeras escondidas. Se eles tentarem fazer alguma coisa, a gente vai ter prova em vídeo. A ideia me deixou enjoada. Transformar minha própria casa num cenário de investigação criminal. Mas era necessário. Eles mandaram uma equipe técnica para nossa casa. Instalaram câmeras minúsculas na sala, na cozinha, na entrada. Câmeras que a gente nem conseguia ver direito, e microfones. Tudo conectado a um sistema que gravava e transmitia para a polícia em tempo real. Vocês precisam agir normal, o delegado instruiu. Não podem dar nenhum sinal de que sabem de algo. Quanto mais naturais, melhor. Natural. Como eu ia agir natural, sabendo que meu filho podia tentar me envenenar no jantar? Ricardo começou a preparar a comida. Ele decidiu fazer um churrasco simples, salada, arroz. Comida que a gente podia controlar, que a gente via sendo preparada. Eu pus a mesa, arrumei a casa, tentei parecer uma anfitriã animada. Às 7 da noite, a campainha tocou. Alexandre e Amanda entraram com sorrisos largos. Ela trouxe uma garrafa de vinho tinto. Trouxe um vinho especial para a gente comemorar. Comemorar o quê? Nossa morte? Que delícia! Obrigada, Amanda. Eu disse, pegando a garrafa e levando para a cozinha. Colocamos a garrafa na mesa.
Durante o jantar, eles foram extremamente atenciosos. Alexandre servia a comida para mim. Perguntava se estava gostoso, se eu queria mais salada. Amanda me elogiava, dizia que eu estava linda, que a casa estava cheirosa. Tudo falso. Cada palavra, cada gesto. Mãe, vamos tomar esse vinho? Abrir ele agora? Alexandre pegou a garrafa e começou a abrir. Pode abrir, filho. Eu disse, sentindo meu estômago se revirar. Ele abriu o vinho, serviu para todo mundo. Eu peguei a taça e levei até os lábios. Mas não bebi. Fingi que bebi. Vi quando Ricardo fez o mesmo. Alexandre e Amanda brindaram com a gente. Tomaram o vinho deles, mas ficaram observando a gente com atenção, esperando para ver se a gente bebia mesmo. Esse vinho tá muito bom, Amanda. De onde você comprou? Eu perguntei, ainda segurando a taça cheia. Numa vinícola especial. Caríssimo. Só o melhor para vocês. Aposto que era caro. Caro e envenenado. A noite se arrastou. Eles ficaram até quase meia-noite. Quando finalmente foram embora, eu e Ricardo ficamos parados na sala, exaustos, tremendo. A gente conseguiu, ele disse. A gente fingiu. No dia seguinte, o delegado nos ligou. A gente tem tudo gravado, mas ainda não é suficiente. A gente precisa de mais. Mais. Quanto mais a gente ia precisar suportar? As semanas seguintes foram as mais difíceis da minha vida. A gente continuou fingindo normalidade enquanto a polícia investigava. Cada dia era uma tortura. Cada vez que o Alexandre ligava, cada vez que a Amanda mandava mensagem, meu coração disparava. Eu tinha que responder como se fosse a mãe amorosa de sempre, como se não soubesse que meu filho estava contando os dias para minha morte. O delegado pediu para a gente manter contato frequente com eles. Quanto mais vocês parecerem confiantes e despreocupados, mais eles vão baixar a guarda e cometer erros. Erros. A gente estava esperando eles errarem. Mas cada erro podia significar um passo mais perto do envenenamento, da morte. Uma tarde, eu estava arrumando o armário do banheiro quando encontrei algo estranho. Um frasco de remédio que eu não conhecia. Rivotril. Eu nunca tinha tomado Rivotril na vida. Era um calmante forte, controlado. Chamei o Ricardo. Olha isso. De onde saiu? Ele pegou o frasco e examinou. Tá no seu nome. Prescrito pelo Dr. Paulo. Mas você nunca tomou isso. E eu nunca pedi para ele prescrever. Minha mente disparou. Eles plantaram isso aqui. Estão criando um histórico. Se eu morrer de problemas cardíacos, vão dizer que eu estava tomando remédio controlado, que eu estava com problemas psicológicos. Ricardo fotografou o frasco. Mais uma prova. A gente ligou para o Dr. Paulo. Ele confirmou que nunca tinha prescrito aquilo. Alguém tinha falsificado a receita. Eles estão acelerando. Eu disse para Ricardo depois que desliguei o telefone. Eles estão plantando evidências, criando uma narrativa. A gente precisa agir logo. Liguei para o delegado. Contei sobre o remédio. Ele disse que ia intensificar a investigação. 2 dias depois, o Alexandre apareceu em casa sem avisar. Eu estava sozinha. O Ricardo tinha ido ao mercado. Mãe, vim aqui pegar uns papéis que eu esqueci na última vez. Ele disse, entrando. Eu não lembrava de papel nenhum, mas deixei ele entrar. As câmeras estavam ligadas. Tudo ia ser gravado. Ele foi direto para a sala, mas eu percebi que ele estava olhando para os lados, avaliando. Será que ele desconfiava? Será que tinha percebido algo? Que papéis, filho? Eu perguntei, tentando manter a voz casual. Ah, deixa, eu me enganei. Não era aqui. Ele disse, mas continuou andando pela casa. Entrou na cozinha, abriu a geladeira. Tem alguma coisa para comer, mãe? Tô com fome. Tem bolo de chocolate. Fiz ontem. Ele pegou um pedaço do bolo, comeu em pé mesmo, enquanto olhava ao redor. Eu não tirava os olhos dele. Mãe, a senhora tem andado bem? Dormindo direito? Tenho sim, filho. Por quê? Não, é que eu tenho percebido a senhora meio cansada, preocupado com a saúde da senhora. Preocupado. Ele estava testando, querendo saber se eu estava sentindo os efeitos do envenenamento que ele achava que estava aplicando. Eu tô ótima, Alexandre. Nunca me senti melhor. Vi uma sombra passar pelo rosto dele. Irritação? Frustração? Ele terminou de comer e saiu. Mas alguma coisa tinha mudado naquele dia. Eu senti.
A tensão tinha aumentado. Naquela noite não consegui dormir. Ficava olhando para o teto, pensando em quando tudo tinha dado errado. Onde foi que eu errei como mãe? Como o menino doce que eu criei tinha se transformado naquele homem capaz de planejar meu assassinato? Ricardo segurou minha mão no escuro. Não foi culpa sua. Como você sabe o que eu tô pensando? 42 anos de casamento. Eu te conheço, Clarice. Eu virei para o lado e abracei ele. A gente ficou ali, abraçado. Dois velhos tentando sobreviver à traição do próprio sangue. Na manhã seguinte, a polícia ligou. A gente precisa que vocês saiam de casa hoje, por algumas horas. Temos informação de que o Alexandre vai tentar entrar aí enquanto vocês não estiverem. Como vocês sabem? Ricardo perguntou. A gente está monitorando o celular dele. Ele mandou mensagem para a Amanda dizendo que ia resolver o problema hoje. A gente precisa deixar ele agir, mas vocês não podem estar lá. Meu sangue gelou. Resolver o problema. A gente era o problema. A gente saiu de casa às 10 da manhã. Fomos para a casa de uma amiga minha, a Vera. Não contamos nada para ela. Só dissemos que estávamos com uns problemas em casa, reforma, essas coisas. Ela nos recebeu com café e bolo, sem fazer muitas perguntas. Mas eu não conseguia me concentrar em nada. Minha cabeça estava na minha casa. O que o Alexandre estava fazendo lá? O que ele estava planejando? O delegado nos ligou por volta das 2 da tarde. A voz dele estava séria. Podem voltar para casa. A gente tem tudo gravado. É pior do que a gente imaginava. O trajeto de volta para casa foi tenso. Quando a gente chegou, tinha 2 viaturas policiais discretas estacionadas na rua. O delegado estava nos esperando. Vocês precisam ver isso, ele disse, nos levando para dentro. Tinha um notebook montado na mesa da sala. Ele apertou play num vídeo. A filmagem mostrava Alexandre entrando pela porta da frente. Ele tinha chave. Ele olhou ao redor, checou se não tinha ninguém e foi direto para o nosso quarto. Abriu o armário de remédios, pegou vários frascos, olhou cada um. Depois tirou da mochila dele um saquinho com comprimidos. Começou a trocar os comprimidos dos meus remédios pelos que ele tinha trazido. Ele está substituindo os remédios dela. Um dos investigadores explicou. A gente já mandou analisar. Os comprimidos que ele colocou contêm doses altas de digitálicos, veneno de espirradeira. Se ela tomasse aquilo por uma semana, teria uma parada cardíaca que pareceria natural. Eu não conseguia respirar. Estava vendo ali, na tela, meu filho executando meu assassinato. Metodicamente, friamente. Mas o vídeo não tinha acabado. Alexandre foi para a cozinha. Abriu a geladeira. Pegou uma garrafa de vinho que estava lá, a mesma que a Amanda tinha trazido no jantar e que a gente não tinha tomado. Ele abriu a garrafa, colocou um pó branco dentro, tampou de novo, sacudiu. Esse pó também é espirradeira. O investigador disse. Concentração altíssima. Se vocês tivessem tomado esse vinho, teriam morrido em poucas horas. Ricardo teve que sentar. Ele estava branco, trêmulo. Eu só conseguia olhar para a tela, vendo meu filho misturando veneno na bebida dos próprios pais. Alexandre ainda fez mais uma coisa. Ele plantou um microfone atrás da televisão da sala. Um microfone escuta. Ele estava nos vigiando. A gente tem prova suficiente agora, o delegado disse. Tentativa de homicídio qualificado, falsificação de documentos, fraude. A gente vai prender ele e a Amanda hoje mesmo. Vocês querem estar presentes? Eu olhei para o Ricardo. A pergunta não dita pairava no ar. Você quer ver seu filho ser preso? A gente quer. Eu disse, surpreendendo até a mim mesma. A gente precisa ver isso até o fim. A operação foi marcada para o final da tarde. A polícia descobriu, através das conversas interceptadas, que Alexandre e Amanda iam se encontrar num shopping próximo. Eles iam jantar lá, comemorar. Comemorar o quê? O fato de acharem que o plano estava funcionando? A gente foi junto com a polícia. Ficamos num carro descaracterizado, a alguns metros de distância. Vi quando eles entraram no shopping, de mãos dadas, sorrindo. Eles pareciam um casal normal, bonito, feliz. Como era possível alguém sorrir assim depois de passar a tarde envenenando a própria mãe? A polícia esperou eles terminarem de jantar. Quando eles estavam saindo do restaurante, os policiais se aproximaram. Alexandre Costa? Amanda Costa?
Vocês estão presos por tentativa de homicídio qualificado e outros crimes. Eu vi o rosto do meu filho mudar. Primeiro confusão, depois pânico. Ele olhou ao redor, procurando uma saída. A Amanda ficou paralisada. Isso é um engano! Eu não fiz nada! Alexandre gritou enquanto colocavam as algemas nele. A gente tem você em vídeo trocando remédios e colocando veneno em vinho, Alexandre. A gente tem tudo, o delegado disse. Foi quando ele me viu. Eu estava saindo do carro, me aproximando. Nossos olhos se encontraram. E pela primeira vez na vida, eu não reconheci meu filho. A pessoa que me olhava dali era um estranho frio, raivoso. Foi você, ele disse, a voz baixa, mas cheia de ódio. Você nos entregou. Eu salvei minha vida. Eu respondi, a voz trêmula, mas firme. Você escolheu me matar por dinheiro. Você deixou de ser meu filho no dia que planejou minha morte. Eu sou seu filho. Eu sou seu sangue. Você não pode fazer isso comigo. Você ia me envenenar, Alexandre. Ia me matar aos poucos, me fazer sofrer, e ainda ia fingir estar de luto no meu enterro. Que filho faz isso? Ele não respondeu. Simplesmente me olhou com aquele ódio que queimava e depois foi levado pela polícia. Amanda estava chorando. Mas não eram lágrimas de arrependimento. Eram lágrimas de raiva, de frustração por terem sido pegos. A gente foi para a delegacia. Passou a noite toda lá, dando depoimento, assinando papéis, vendo nossa vida virar um processo criminal. Quando a gente finalmente voltou para casa, já estava amanhecendo. A casa estava vazia, silenciosa. Mas não era mais a mesma casa. Nunca mais seria. A gente sobreviveu. Ricardo disse sentando no sofá. Sobrevivemos. Mas a que custo? Eu olhei para as fotos na parede. Fotos do Alexandre criança, Alexandre adolescente, Alexandre se formando, Alexandre casando. Em todas elas, ele sorria. E eu também sorria, orgulhosa do meu filho. Mas aquele menino das fotos não existia mais. Talvez nunca tenha existido. Os dias seguintes foram um borrão. A história vazou para a imprensa. Filho e nora planejam assassinar pais idosos por herança. Os jornais, a televisão, todo mundo falando. A gente teve que lidar com repórteres na porta de casa, com olhares curiosos dos vizinhos, com ligações de pessoas que a gente nem conhecia querendo saber detalhes. A Vera, minha amiga, veio me visitar. Ela trouxe um envelope. Clarice, eu preciso te mostrar uma coisa. Eu estava procurando sobre a Amanda, como você pediu. E eu encontrei isso. Dentro do envelope tinha recortes de jornal antigos, de 5 anos atrás. A manchete dizia: Homem morre misteriosamente após jantar em família. A foto mostrava um homem mais velho. E ao lado dele, na foto da família, estava a Amanda. Só que o nome dela no jornal era outro. Cristina Santos. A Amanda não é Amanda? Eu perguntei confusa. Ela mudou de nome há 4 anos. Legalmente. A Cristina Santos era sobrinha única desse homem aí, o Alberto Santos. Ele morreu envenenado. A polícia suspeitou dela na época, mas não conseguiu provar nada. Ela herdou tudo. Meu sangue gelou. Envenenado como? Espirradeira. A mesma planta. Aquilo mudou tudo. A Amanda não era apenas uma cúmplice. Ela já tinha feito isso antes. Ela sabia exatamente o que estava fazendo. Talvez ela tenha sido a mentora do plano inteiro. A gente levou essa informação para a polícia. Eles reabriram o caso da morte do Alberto Santos. Começaram a investigar a Amanda mais a fundo. E o que eles descobriram foi aterrorizante. A Amanda tinha um diário. Um diário digital escondido num pendrive. Nesse diário, ela detalhava tudo. Como tinha matado o tio. Como tinha conhecido o Alexandre especificamente porque ele tinha pais ricos e idosos. Como ela tinha planejado, passo a passo, nos matar e depois matar o próprio Alexandre para ficar com tudo. Ela é uma psicopata, o delegado disse quando nos mostrou o diário. Uma assassina em série. Vocês foram os alvos, mas o Alexandre também ia ser eliminado depois. Eu li parte do diário. Era chocante. Frio, calculista. Ela descrevia a gente como obstáculos, não como pessoas, como coisas que precisavam ser removidas para ela conseguir o que queria. Quando confrontaram a Amanda com o diário,
Ela confessou tudo. Disse que tinha manipulado o Alexandre desde o começo, que tinha plantado a ideia na cabeça dele aos poucos, que tinha sido ela quem ensinou ele sobre a espirradeira, sobre como falsificar documentos, sobre como construir a narrativa da demência. Ele era fraco. Ela disse sem nenhuma emoção. Fácil de manipular. Gananciosos são sempre fáceis de manipular. O Alexandre, quando soube que tinha sido usado, que a Amanda planejava matá-lo também, entrou em colapso. Ele quis fazer um acordo com a polícia, quis entregar tudo sobre ela em troca de redução de pena. Mas o mal já estava feito. Os dois iam pagar. A justiça, lenta mas presente, estava se movendo. O julgamento foi marcado para 6 meses depois. Foram 6 meses de pesadelo. Advogados, audiências, perícias psicológicas. Eu tive que testemunhar, contar tudo de novo, reviver cada momento. Quando chegou o dia do julgamento final, o tribunal estava lotado. Imprensa, curiosos, todo mundo queria ver o caso da professora que sobreviveu ao plano do próprio filho. Eu entrei no tribunal de mãos dadas com o Ricardo. A gente se sentou do lado da promotoria. Do outro lado, Alexandre e Amanda, de uniformes de presidiários, algemados. Meu filho não me olhou. Nem uma vez durante todo o julgamento ele olhou para mim. A promotora apresentou todas as provas, os vídeos, as mensagens, os documentos falsos, o veneno, o diário da Amanda. Foi devastador. O júri estava visivelmente chocado. A defesa tentou argumentar que o Alexandre tinha sido manipulado, que ele era vítima da Amanda também. Mas as provas mostravam que ele tinha participado ativamente, que ele tinha falsificado documentos, que ele tinha colocado o veneno com as próprias mãos. Depois de 3 dias de julgamento, o júri se retirou para deliberar. A gente esperou. Cada minuto era uma eternidade. Quando eles voltaram, o silêncio no tribunal era absoluto. Quanto ao réu Alexandre Costa, o júri o considera culpado de tentativa de homicídio qualificado, falsificação de documentos, fraude e outros crimes. Sentença: 25 anos de prisão em regime fechado. Eu ouvi o Ricardo engasgar um soluço. Eu apertei a mão dele. Quanto à ré Amanda Costa, também conhecida como Cristina Santos, o júri a considera culpada de 2 homicídios qualificados, tentativa de homicídio qualificado e outros crimes. Sentença: 40 anos de prisão em regime fechado. Foi acabado. Meu filho ia passar as próximas décadas na prisão. E eu ia passar o resto da minha vida sabendo que fui eu quem o colocou lá. Mas eu também ia viver. Eu ia acordar amanhã. Ia ver o sol nascer. Ia tomar café com o Ricardo. Ia regar minhas plantas. Ia continuar respirando. E isso era mais do que o Alexandre tinha planejado para mim. Depois do julgamento, a gente teve que decidir o que fazer com a nossa vida. A casa não parecia mais um lar. Cada cômodo tinha uma memória do Alexandre criança, mas também tinha a lembrança dele adulto, colocando veneno na nossa comida, trocando nossos remédios, planejando nossa morte. A gente precisa sair daqui, eu disse para o Ricardo numa manhã, 3 semanas depois do julgamento. Eu não consigo mais viver nessa casa, ele concordou. A gente colocou a casa à venda. Foi doloroso, 40 anos de memórias, de vida construída. Mas ficar ali seria como viver num túmulo emocional. Enquanto a casa não vendia, a gente começou a receber cartas. Cartas do Alexandre. Ele escrevia da prisão, pedindo perdão, dizendo que tinha sido manipulado, que amava a gente, que não sabia o que tinha dado nele. A primeira carta eu rasguei sem terminar de ler. A segunda também. Mas na terceira, algo me fez continuar lendo até o fim. Mãe, eu sei que não tenho direito de pedir seu perdão. Eu sei o que eu fiz. Mas eu preciso que a senhora saiba que, em algum momento, eu fui aquele menino que a senhora criou. Aquele menino que amava a senhora. Eu não sei quando eu me perdi. Não sei quando o dinheiro se tornou mais importante que tudo. A Amanda me mostrou um caminho e eu escolhi seguir porque era mais fácil. Porque eu era fraco. Eu não espero que a senhora me perdoe. Eu não espero mais nada. Só queria que soubesse que eu vou carregar essa culpa até o dia que eu morrer. E que, se existe algo da criança que eu fui ainda dentro de mim, essa parte ainda ama a senhora. Eu li aquela carta sozinha na cozinha, com as mãos tremendo. E pela primeira vez desde que tudo começou,
Eu chorei. Chorei de verdade. Chorei pelo filho que eu perdi. Pelo menino doce que virou um homem capaz de matar. Chorei pela mãe que eu fui, que não viu os sinais, que não percebeu quando ele começou a se perder. Ricardo me encontrou assim, chorando na mesa da cozinha, com a carta amassada nas mãos. Você quer visitá-lo? Ele perguntou, sentando do meu lado. Não sei. Não sei se consigo olhar para ele sem sentir raiva, sem sentir dor. Você não precisa decidir agora. Mas no fundo, eu sabia que eventualmente ia ter que tomar essa decisão. Porque por mais que ele tivesse tentado me matar, ele ainda era meu filho. E uma mãe não desliga esse sentimento como se fosse um interruptor. A casa vendeu 2 meses depois. A gente comprou um apartamento menor, em outro bairro, longe de tudo que nos lembrava do passado. Foi um recomeço. Aos 65 e 67 anos, a gente estava recomeçando a vida do zero. Os primeiros meses foram difíceis. Eu tinha pesadelos. Sonhava que estava tomando o vinho envenenado, que sentia meu coração parar, que via o Alexandre sorrindo enquanto eu morria. Acordava no meio da noite suada, com o coração disparado, e o Ricardo tinha que me acalmar, me lembrar que estava tudo bem, que a gente estava vivo, que estava seguro. Comecei a fazer terapia. A psicóloga, a doutora Márcia, me ajudou a processar tudo. A entender que eu não tinha culpa, que eu não tinha como prever, que eu tinha feito o melhor que pude como mãe. Clarice, você criou o filho que você pôde criar com as ferramentas que você tinha. As escolhas que ele fez adulto são responsabilidade dele, não sua. Ela repetia isso toda a sessão, até que começou a fazer sentido. O Ricardo também fez terapia. A gente precisava se curar, tanto individualmente quanto como casal. Porque aquela experiência tinha rachado algo dentro da gente e a gente precisava aprender a viver com essa rachadura. 1 ano depois do julgamento, eu finalmente decidi visitar o Alexandre na prisão. Não foi uma decisão fácil. Eu ensaiei o que ia dizer, como ia reagir, mas quando chegou a hora, nada saiu como planejado. A sala de visitas da prisão era fria, cheirava a desinfetante e tinha aquele silêncio pesado de lugares cheios de tristeza. Eu me sentei numa cadeira de plástico e esperei. Quando o Alexandre entrou, eu quase não o reconheci. Ele tinha emagrecido muito. Os olhos estavam fundos, a pele pálida. Ele sentou do outro lado da mesa, separado de mim por uma divisória de vidro. A gente se olhou por um longo momento antes de qualquer um falar. Obrigado por vir, ele disse, a voz rouca. Eu não achei que a senhora viria. Eu também não achei. Eu respondi, surpreendendo-me com a firmeza da minha voz. Como a senhora tá? Viva. Diferente do que você planejou. Ele baixou os olhos. Eu mereço isso. Merece mais que isso. Merece cada dia que você vai passar aqui dentro. Silêncio. Por que, Alexandre? Por que você fez isso? A gente sempre te deu tudo, sempre te amou, sempre esteve do seu lado. Por que o dinheiro era mais importante que a nossa vida? Ele demorou para responder. Quando falou, a voz estava carregada de algo que parecia arrependimento genuíno. Ou talvez fosse só a minha esperança querendo ver algo que não estava lá. Eu não sei, mãe. Juro que eu não sei. A Amanda me mostrou que era possível, que a gente podia ter uma vida melhor, mais rápido. E eu quis acreditar que era justificável. Eu me convenci de que a senhora e o pai já tinham vivido bastante, que o dinheiro seria desperdiçado com vocês, que a gente merecia mais. Eu construí uma narrativa na minha cabeça que me permitia fazer aquilo sem sentir culpa. Mas você sentiu? Sentiu culpa? Ele me olhou nos olhos. Senti. Toda noite quando eu deitava, eu sentia. Mas a ganância era mais forte. E a Amanda, ela me convencia de que era o certo. Ela é muito boa nisso. Em fazer você acreditar que o errado é o certo. A Amanda te manipulou, mas você escolheu ser manipulado. Você escolheu trocar meus remédios. Você escolheu colocar veneno no vinho. Essas foram escolhas suas. Eu sei. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dele. Eu sei, mãe. E eu vou passar o resto da minha vida sabendo que eu tentei matar a minha própria mãe por dinheiro. Que eu escolhi dinheiro no lugar do amor. Eu não espero perdão. Eu só queria que a senhora soubesse que eu sinto muito. Mesmo que não signifique nada para a senhora, eu preciso dizer,
Eu sinto muito. Eu fiquei olhando para ele chorando do outro lado do vidro. E uma parte de mim, aquela parte que ainda era mãe, quis consolá-lo. Quis dizer que estava tudo bem, que eu perdoava. Mas eu não podia, porque não estava tudo bem. E eu ainda não tinha perdoado. Eu vou levar muito tempo para processar tudo isso, Alexandre. Não sei se um dia eu vou conseguir te perdoar completamente. Mas eu vim aqui hoje porque eu precisava te ver. Precisava olhar nos seus olhos e tentar entender como o menino que eu criei virou o homem que você é. E conseguiu? Entender? Não. E acho que nunca vou conseguir. Mas eu tô aprendendo a viver com isso. A aceitar que tem coisas que a gente nunca vai entender completamente. A visita durou mais 20 minutos. A gente conversou sobre coisas pequenas. Como estava o tempo lá fora. Como estava a comida na prisão. Conversas vazias que preenchiam o silêncio desconfortável. Quando eu saí dali, me senti estranhamente mais leve. Não porque tinha perdoado, mas porque tinha encarado. Tinha olhado de frente para a coisa mais dolorosa da minha vida e tinha sobrevivido. O Ricardo me esperava do lado de fora. Ele não perguntou como foi, só me abraçou. E ficou ali, me segurando enquanto eu chorava no ombro dele. Os meses continuaram passando. A vida foi, aos poucos, voltando a ter algum tipo de normalidade. Eu voltei a dar aulas, mas não numa escola. Comecei a dar aulas particulares de história para adolescentes que precisavam de reforço. Era terapêutico. Me lembrava por que eu tinha amado ser professora. O Ricardo voltou a fazer consultoria de engenharia. Trabalhos pequenos, nada muito grande, mas o suficiente para manter a mente ocupada. A gente fez novos amigos no prédio novo. Pessoas que não sabiam da nossa história, que nos conheceram depois de tudo. Com eles, a gente podia ser só Clarice e Ricardo. Não as vítimas, não os pais traídos, só a gente. Mas tinha dias ruins. Dias em que a raiva voltava com tudo. Dias em que eu via pais com filhos na rua e sentia uma inveja doída. Dias em que eu me perguntava como teria sido se nada disso tivesse acontecido. Se o Alexandre fosse realmente o filho que eu achava que ele era. Nesses dias, eu relia as cartas dele. Ele continuou escrevendo. Uma carta por mês. Todas pedindo perdão, todas contando como estava sendo a vida na prisão, todas terminando dizendo que me amava. Eu não respondia. Não conseguia. Mas eu lia. E guardava. 2 anos depois do julgamento, a Vera me ligou com uma notícia. A Amanda tinha sido encontrada morta na cela. Suicídio, segundo a investigação. Ela tinha se enforcado com os lençóis. Eu não senti nada quando ouvi. Nem alívio, nem tristeza, nem raiva. Só um vazio. Aquela mulher tinha destruído a minha família. Tinha quase me matado. E agora tinha se matado. Talvez fosse justiça. Ou talvez fosse só o final trágico de uma pessoa doente. O Alexandre, quando soube, entrou em depressão profunda. Ele foi internado na ala psiquiátrica da prisão por 3 meses. Quando saiu, ele escreveu uma carta diferente. Mãe, eu vi o que a maldade faz com as pessoas. Eu vi onde ela leva. A Amanda estava doente. E eu deixei que ela me infectasse com essa doença. Mas eu não quero morrer assim. Eu não quero que o resto da minha vida seja só isso. Eu tô fazendo terapia aqui dentro. Tô estudando. Terminei uma faculdade de pedagogia à distância. Eu quero fazer algo bom com o tempo que me resta. Não vai apagar o que eu fiz, mas talvez possa ajudar outras pessoas a não cometerem os mesmos erros. A senhora não precisa me perdoar, mas eu queria que soubesse que eu tô tentando ser melhor, mesmo que seja tarde demais. Pedagogia. Meu filho estava estudando para ser professor, como eu. A ironia não passou despercebida. 3 anos depois do julgamento, eu finalmente escrevi uma carta de volta. Foi curta. Alexandre, eu ainda não te perdoei completamente. Não sei se um dia vou conseguir, mas eu vejo que você está tentando. E isso conta. Não apaga o que você fez. Nada vai apagar. Mas mostra que ainda existe algo humano em você. Continue tentando ser melhor. Continue se educando. E quando você sair daí, daqui a muitos anos, talvez a gente consiga conversar de novo. De verdade. Sua mãe, Clarice. Mandei a carta. E senti como se um peso saísse dos meus ombros. Hoje, 5 anos depois de tudo, eu acordo de manhã na nossa varanda nova.
Tomo café com o Ricardo. A gente conversa sobre o dia, sobre os netos dos nossos amigos, sobre a vida. A gente ri. Não tanto quanto antes, mas a gente ri. Eu ainda visito o Alexandre. Não com frequência. Umas 3 vezes por ano. As visitas são difíceis, mas necessárias. Ele mudou. Não sei se é genuíno ou se é só o resultado de estar preso, mas ele mudou. Ele dá aulas para outros presos agora. Ensina alfabetização. Me mostra os cadernos dos alunos dele com um orgulho tímido. E eu vejo um pouco do menino que ele foi. Só um pouco. O perdão é um processo. Não é um momento. Não é uma decisão única. É algo que você constrói dia após dia, tijolo por tijolo, até que um dia você olha e percebe que construiu algo. Não uma ponte de volta ao passado, mas talvez um caminho para um futuro diferente. Eu não esqueci. Nunca vou esquecer. Ainda tenho pesadelos às vezes. Ainda sinto a traição como uma ferida que dói em dias de chuva. Mas eu sobrevivi. A gente sobreviveu. E tem algo poderoso nisso, em olhar para trás e perceber que você passou pelo pior que poderia imaginar e ainda está de pé. Ainda está respirando. Ainda é capaz de amar, mesmo que com mais cautela. Ainda é capaz de confiar, mesmo que com mais cuidado. O Ricardo me chama da cozinha. Ele fez panquecas. A gente vai tomar café juntos. Na mesa nova, no apartamento novo, na vida nova que a gente construiu das cinzas da vida velha. Eu me levanto, pego minha xícara de café e vou até ele. A gente se beija. Um beijo rápido de quem está junto há tanto tempo que não precisa de grandes gestos, só da presença. Você tá bem? Ele pergunta como pergunta todo dia. Tô. Eu respondo. E dessa vez, é verdade. Eu tô. Olho pela janela. O sol está nascendo. Um dia novo. Mais um dia que eu venci. Mais um dia que eles não conseguiram tirar de mim. E isso é tudo. Isso é suficiente. A vida não voltou a ser o que era. Nunca vai voltar. Mas ela é boa de um jeito diferente agora. É uma vida conquistada. Uma vida pela qual eu lutei. Uma vida que eu escolhi viver, mesmo quando teria sido mais fácil desistir. Tem uma frase que eu leio todo dia, que eu coloquei num quadro pequeno na nossa sala. É de Maya Angelou. Não há maior agonia do que carregar uma história não contada dentro de você. Eu contei minha história. Para a polícia, para o tribunal, para a terapeuta, para mim mesma. E agora, de certa forma, eu tô contando para você. Porque talvez alguém precise ouvir isso. Talvez alguém esteja passando por algo parecido e ache que não vai sobreviver. Mas vai. A gente sobrevive. A gente continua. A gente reconstrói. Não da mesma forma, mas a gente reconstrói. E tem beleza nisso também. Tem força. Tem vida. Obrigada por chegar até o fim dessa história. Se ela te tocou de alguma forma, se te fez pensar, se te fez sentir menos sozinho em alguma dor que você carrega, então valeu a pena contar. Curte e compartilha com alguém que precisa ouvir que é possível sobreviver, mesmo quando parece impossível. A vida continua. E enquanto ela continuar, a gente continua também.